começando mais um Mergulho na Mente, um programa que mergulha profundamente no seu mental, seu espiritual, emocional e no físico. E hoje temos um convidado mega especial, o escritor Willy Bergamin Oz. Seja bem-vindo, Willy. Prazer é meu, Lilian. Sempre uma alegria estar aqui falando contigo, falando sobre as coisas que a gente ama e que a gente conhece, para tentar compartilhar aí com você de casa também um pouquinho. Então, o Willy, né, uma pessoa muito especial, me auxiliou quando eu estava escrevendo Mergulhos de Mim. E, Willy, se apresenta pra gente. Quem é você, Willy? Pois não. Então, eu sou escritor, sou empresário, sou palestrante, sou professor de escrita criativa, sou autor de 20 livros dos mais diversos gêneros, trouxe aqui alguns dos títulos que ainda estão, né, sendo publicados, porque vários desses 20 livros já foram esgotados, tiveram suas edições esgotadas, mas de modo geral costumo me apresentar como um grande leitor. Tudo isso que eu acabei fazendo depois da minha vida, dando aula, dando palestra, escrevendo os meus livros, foram decorrência das leituras que eu fiz. Eu costumo dizer que eu tenho uma biblioteca de 3.000 livros em casa e que eu me orgulho muito mais dos livros que eu leio, que eu li, do que dos livros que eu escrevi. Então, a base de tudo isso é a leitura. Eu sou, acima de tudo, um grande leitor. Então, Willy, o que tu vê do que o livro pode agregar para as pessoas, por exemplo, emocionalmente? Olha, quando me perguntam em escolas, em instituições, né, como os livros me ajudaram, né, na minha trajetória, inclusive emocionalmente, eu costumo dizer o seguinte: eu venho de uma família muito pobre, Lilian, com muitas necessidades, com muitas carências, e uma família com alguns problemas, né? O meu pai, por exemplo, meus pais, né? Meu pai e minha mãe tiveram muito pouco estudo, os dois, né? Meu pai ainda tinha um problema de saúde, hoje a gente sabe que é um problema de saúde, ele era alcoólatra, então a gente não tinha aquela interlocução, aquela conversa, né? Como eu tenho com o meu filho hoje, por exemplo, né? E claro, devido a uma série de fatores, né, a falta de estudo dele, as condições precárias que eles também cresceram e se formaram. Então os livros vieram num momento muito importante da minha vida, que foi o momento da adolescência. E foi onde eu encontrei não só bons conselhos e bons exemplos, mas bons amigos. Os grandes personagens dos livros que eu li lá atrás, no período da adolescência, e que vieram me acompanhando ao longo desses 25 anos, né, se tornaram amigos meus, né? Dom Quixote, por exemplo, é mais do que um irmão espiritual meu. Ele é um conselheiro, ele é um mestre, ele é um exemplo, assim como outros grandes personagens, né? Ismael de Moby Dick, né? Hamlet de Shakespeare, grandes personagens que me acompanham a minha vida inteira e que às vezes quando eu preciso de algum conselho, inclusive, eu lembro, né? Ou vou lá e busco no livro, e aquilo sempre me acalenta e me dá, às vezes, uma paz que sozinho, às vezes, a gente não consegue. Ou com amigos reais, amigos de carne e osso, nem sempre estão disponíveis, né? Cada um tem a sua vida, os seus problemas, e os meus livros estão sempre lá, Então, quando eu preciso, eu vou lá. Eu não gosto de pegar livro emprestado, por exemplo. Às vezes, meus alunos, inclusive, muitas vezes vêm com livros querendo me emprestar, eu digo não. Se eu gosto, se eu quero, eu vou lá e compro. Por quê? Porque eu gosto de riscar as páginas, anotar, para ter lá. Justamente para a hora que eu precisar, eu sei que estão lá. Porque se eu tiver que devolver, né, se é um livro que eu gostei, eu vou ter que devolver, a hora que eu preciso não está mais lá. Então, sim, Lilian, os livros me ajudaram muito, emocionalmente, intelectualmente e até mesmo espiritualmente, né? Por que não? Exato. Nós temos, né, uma conexão literária, eu posso dizer assim, que quando eu conheci o Willy, eu morava no Rio de Janeiro ainda. Então, quando a gente se conectou, para quê? Ele tem a oficina de escrita criativa, isso, né, Willy? Isso mesmo. E aí, então, a gente fazia as aulas online. Depois eu voltei para Caxias e eu comecei a frequentar, que ele tem o grupo, que é uma vez por semana, né, de oficina criativa, e aí ele me auxiliou a criar o Mergulho de Mim. Como é que é para ti, Willy? E eu sei que tu tem outras pessoas também que tu já auxiliou, que já estão com seus livros. Como é que é para ti auxiliar, passar o teu conhecimento para que outras pessoas também publiquem? A gente falava aqui antes de começar o programa, né, nos bastidores aqui,
citando uma frase famosa daquele filme Na Natureza Selvagem, que ele diz que a felicidade só é real quando compartilhada, né? Eu acredito muito nessa frase. A felicidade sozinho, só para ti, não sei nem se dá para chamar de felicidade. E assim também com o conhecimento, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de ler bons livros, sempre com a perspectiva de depois passar isso adiante. Seja nas minhas palestras, nas minhas aulas, mesmo nas conversas, num café, com a família, né? Porque o conhecimento também só é real quando é compartilhado. Então, quando eu faço isso, né, de poder ajudar a dar a luz a um livro, né, como Mergulhos de Mim, como foi o teu caso, Lilian, eu fico muito, muito feliz, muito grato de poder colaborar com esse parto de ideias que é um lançamento de um livro, né? Pegar o teu conhecimento, a tua cancha, a tua bagagem de vida e ajudar a formatar isso de uma maneira inteligível para que dezenas, centenas, milhares de outras pessoas possam sorver daquilo e também ter as suas vidas modificadas. Eu sei que é um trabalho bem formiguinha, é um trabalho quase que invisível, né? O meu trabalho como escritor e como palestrante não está nas grandes mídias, não atinge públicos massivos, mas eu sei que esse trabalho é fundamental e que essa capilaridade, né, do teu livro, de outros livros meus ou de outros alunos meus, vai atingir muita gente e vai modificar muitos destinos. Então isso me deixa muito feliz, né? É um pouquinho de uma palavra que eu sei que está um pouco em moda agora e até um pouco desgastada, mas é um pouquinho de deixar um legado, né? Sim. De deixar uma estrada, de deixar um conhecimento, não só para as pessoas que estão aqui, porque o teu livro, o meu livro, eles vão viver mais do que eu. Sim, né? É quase certo isso, né? Que os nossos livros vão viver 50, 100 anos, né? Mais do que a gente, portanto. Então, a gente não sabe o alcance que isso vai ter lá na frente. Quantas vidas vai tocar? Tem uma estatística que diz que cada livro no Brasil é lido por pelo menos 3 pessoas. Né? Eu já vendi quase 70 mil livros entre todos os meus títulos. Né? 70 vezes 3 são 210 mil pessoas. Né? Quer dizer, é bastante gente que a gente consegue impactar com uma obra assim. Então isso realmente é muito gratificante e ao mesmo tempo dá mais vontade de continuar para atingir cada vez mais pessoas e mudar os seus destinos e consequentemente mudar o local onde a gente vive, né? E hoje, Willy, tu percebe que as pessoas estão lendo ou não? Essa é uma pergunta bem complicada, bem complicada. As pessoas estão lendo mais, né? O problema é que nem sempre elas estão lendo coisas boas, ou nem sempre elas estão lendo do jeito correto, né? A gente sabe que essa ferramenta espetacular aqui, que todos nós temos, né, é também um instrumento de leitura poderoso, mas me preocupa um pouquinho o que se lê e como se lê, né? Esse excesso de abreviação, essas coisas superficiais, rápidas, tem que ser tudo muito rápido. E a gente sabe, né, Lilian, nós que somos leitores um pouco mais treinados, que é difícil um mergulho mais profundo quando a água é superficial, quando a água é rasinha. Com certeza. Né? Então, se o texto é muito rapidinho, muito superficial, escrito com muitas gírias, com muitas abreviações, eu confesso que me preocupa um pouquinho, né? O quanto isso pode realmente tocar e modificar um ser humano. Então, existem pesquisas que dizem que sim, o brasileiro, pelo menos, falando do nosso país, ele está lendo mais, mas não significa que está lendo melhor e que está sendo transformado de uma maneira positiva por aquilo que está lendo. Então, é uma faca de 2 gumes. Por um lado, eu fico feliz porque está lendo, né? Mas por outro, eu insisto que a gente tem que ler coisas que modifiquem. Livros como Mergulhos de Mim, como o que eu tento fazer também, que são sempre... Eu tenho a pretensão de escrever algo que modifique o ser humano. Eu fujo da ideia de entretenimento, né? E acho que o verdadeiro artista, ele precisa pensar nisso, né? Em modificar alguma coisa. Mesmo que isso seja uma utopia, mesmo que isso seja difícil, se a gente não tiver isso como uma pretensão artística, eu não sei se vale a pena começar a fazer arte. Quando tu falou, né, de escrever sem abreviar, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa falou, tu escreve sem abreviar as palavras.
porque eu não consigo abreviar, eu escrevo como é, Parece corretamente. Que é um assassinato ali no português, e aí a pessoa né? falou, tu não escreve, tu não abrevia as palavras, mas é um costume, né? Sim. Costume de escrever. E assim, o que eu vejo também muito, que as pessoas até elas leem, mas elas não estão interpretando. Exato. Né? Elas esquecem de interpretar. É como se fosse uma leitura ali rápida para dizer que tu lê um livro, né? Porque eu vejo muitas pessoas que leem, por exemplo, Mergulho de Mim, que ele tem uma reflexão dentro. E aí as pessoas dizem, eu li o poema, mas eu estou esperando um pouco para escrever. Ou seja, eu quero ler, mas eu não estou afim agora de fazer refletir. Um movimento de reflexão, que é isso que transforma, né? Exatamente. Saiu uma estatística agora, recentemente, de que 75% dos brasileiros, se não me engano é isso, são considerados analfabetos funcionais. Olha o tamanho disso. É muita gente. É muita gente. Né? Tirando as pessoas, né, contando aquelas analfabetas, tudo bem, mas mesmo assim é um número exorbitante. O que é um analfabeto funcional? A pessoa que sabe assinar, sabe fazer conta, sabe ler uma palavra que outra isoladamente, mas quando lê um texto, quando lê um poema, quando lê uma crônica, um conto, no final do texto ela não consegue interpretar aquilo, ou seja, não consegue entender, não consegue refletir, não consegue modificar. Então eu pergunto, o que sobra de mentes realmente com potencial de mudança de uma comunidade, de um país, né? Muito pouco. Isso talvez explique os níveis assim miseráveis do nosso país em vários sentidos, né? Socioeconômicos, culturais, financeiros mesmo, econômicos, né? Eu acho que a gente precisa modificar isso. É um trabalho de formiguinha, repito, que precisa ser feito através da mediação de leitura, e todos nós somos mediadores de leitura em alguma medida, né? Um pai, um avô, um tio, um irmão mais velho, um professor, um palestrante, nós somos mediadores de leitura. Então a gente tem que apresentar obras, sim, acessíveis, mas que tenham alguma profundidade, né? Repito, fugindo sempre daquela ideia do entretenimento, que se vocês aí de casa procurarem no dicionário, um bom dicionário, o significado da palavra entretenimento, vocês vão se apavorar. Tá? Façam o teste, vai lá no Aurélio, no Roais, e procura o significado da palavra entretenimento, os exemplos que o dicionário dá, para ver se não é de assustar. E isso não muda nada, apenas faz a gente viajar, né? Perder tempo, desperdiçar algo muito importante, talvez o maior tesouro das nossas vidas, que é o tempo. Pois é, esses não tem como comprar, não tem como recuperar, né? Porque hoje as pessoas estão muito ocupadas, né, Uli, tu percebe isso, que hoje as pessoas estão muito ocupadas, que elas falam, não tenho tempo para ler. E eu falo assim, que a gente tem tempo para tudo que é prioridade. Exato. Então, se a leitura for a sua prioridade, você vai ter tempo. Então, né, não tenho tempo, eu sei, porque às vezes eu também uso essas desculpas, Uli. Eu não tenho tempo agora, não. A gente tem que botar o que é prioridade. Então, e dá uma dica, Willy, para quem tem muitas pessoas que falam que não conseguem ler um livro. Só quero pegar esse gancho, muito interessante que tu puxou aí, Lilian, do não ter tempo. Eu tenho para mim, isso é uma teoria minha, tá? De que o sistema é feito para a gente não ter tempo. Né? Cai quem quer nessa lorota, né? Por quê? Se a gente olhar para a história, né, a história do conhecimento humano, antigamente os livros eram inacessíveis à maior parte das pessoas. As pessoas não tinham acesso. As pessoas eram, em grande parte, analfabetas. O livro era algo extremamente caro, inacessível para poucos, para a nobreza, para o clero e mais algum que outro afortunado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento sempre foi guardado a 7 chaves. Conhecimento é poder, diria Francis Bacon. Né? Conhecimento é poder. Então, o conhecimento sempre foi guardado na mão de poucos. Hoje o conhecimento está disseminado. Bibliotecas públicas, livros, escritores, na própria internet, né? Google e outros buscadores, né? Qualquer coisa que você quiser está ali. Só que ao mesmo tempo que tem muito conhecimento, há uma avalanche de informações, uma avalanche de entretenimento que é justamente para tirar a tua atenção daquilo para outras coisas. Quer dizer, no fim das contas, né, no frigir dos ovos, o conhecimento continua restrito à mão de poucas pessoas. Né? Eles mudaram um pouquinho a maneira de fazer. Antes não podia porque estava aqui. Hoje está, mas eles guiam a tua ideia para cá, para o lado do entretenimento, para o lado do riso fácil, né, do riso superficial. Enquanto o conhecimento está ali. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Né?
quem detém o conhecimento, quem se debruça sobre bons livros, quem se debruça, quem tem o monopólio da informação e do conhecimento, continua se dando bem, como sempre foi na história. Continua ganhando dinheiro, continua mandando, continua sendo dono de coisas, né? Continua fazendo coisas que a maioria das outras pessoas não faz, não conhece. Então, minha dica, eu falo isso para os alunos, Lilian, tempo é uma questão de prioridade. Se algo é importante para mim, eu vou arrumar tempo. Para mim, desde adolescente, adquirir conhecimento foi sempre importante. Mais até do que ganhar dinheiro. Mais até do que ganhar dinheiro. Porque eu sei que o ganhar dinheiro é uma consequência. Né? Nunca foi uma busca minha ficar rico, ganhar dinheiro. Nunca foi. Quem vive mais perto de mim pode atestar isso. Tá? Minha família, minha mãe, minha esposa, meu filho. Nunca foi objetivo ganhar dinheiro por si. Sempre eu quis conhecer, saber, ir um pouquinho mais fundo. O resto vem como consequência. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Hoje eu vivo uma vida legal, assim, não posso me queixar da minha vida. Sou proprietário de uma agência de viagens, você mesmo já viajou com a gente, né, Lívia? Maravilhoso. A Sonhe Mais Viagens. Né, tenho a minha casa, faço o que eu gosto, faço o que eu amo e vivo bem, mas sempre como uma consequência. Eu acho que é aquela história bíblica, né? Onde está o teu coração, né? Pensa onde é que está o teu coração. O resto vem, né? E tudo mais vos será acrescentado. Eu acho que é uma verdade que, para mim, pelo menos, funcionou desde sempre. E quando tu fala, né, conhecimento é poder. Eu sempre lembro quando a gente fazia as aulas, a gente tomava café e a gente corrigia os poemas. Então me falava assim, esse livro vai te abrir portas. Eu sempre lembro. E eu estou hoje aqui no programa porque eu vim falar de um programa sobre o livro. Então, realmente, ele abriu portas. Eu não menti, né? Não. Ele profetizou e aconteceu. É verdade. Então, porque a Lilian é uma pessoa que tem muito conhecimento, uma história de vida espetacular, passou agora por uma experiência, né? Uma experiência transformadora, e isso está no livro. O livro tem ajudado pessoas, eu tenho visto nas tuas redes sociais, tenho ouvido gente falando, né? Então eu sabia que isso ia acontecer, e é natural que isso aconteça, né? Abrir portas, porque acaba te dando uma autoridade que antes do livro você não tinha, você ficava restrito a algumas poucas pessoas conheciam a tua história, mas a maioria das pessoas não tinha como saber. Agora com o livro está registrado, está eternizado e te abrindo portas, né? O programa aqui é a maior prova disso. Que legal, fico muito feliz, Lilian. Com certeza. Quando a gente estava escrevendo, né, o Willy comentou agora, do processo oncológico que eu passei e estava escrevendo o livro, e foi muito legal, assim, a experiência de escrever, de ter alguém que tem conhecimento. Né? Exatamente. Como uma espécie de terapia, foi uma cura, né? Foi uma cura, porque eu não tive muito tempo para ficar mergulhada, porque às vezes as pessoas ficam mergulhadas na doença. Então o livro eu fiquei mergulhada em mergulho de mim, eu fiquei mergulhada com os amigos, com o trabalho. Então foi uma consequência de quê? De ter uma saúde mental também em equilíbrio. Exatamente. E os livros nos auxiliam nisso. Com certeza. Quando tu falou, né, Willy, que o livro é poder e é conhecimento, e a ideia era essa, de trazer para que as pessoas refletissem sobre elas mesmas. E qual o livro que tu tem para apresentar para a gente, Willy? Que tu trouxe hoje? Os teus. Bom, eu sou autor de 20 livros, né? Eu tenho 8 deles que estão circulando hoje em dia, né? Porque muitos dos livros que eu escrevi foram feitos sob encomenda, né? E aí cumpriu a função, esgotou, alguns estão fora de catálogo. Mas eu tenho, por exemplo, o livro que abriu portas para o mundo da literatura para mim, que é o Don Quixote, né? O primeiro livro que eu li, que realmente me tocou e me fez querer ser escritor, foi uma adaptação do Don Quixote. Em 2018 eu fui para a Espanha, fiz a rota do Quixote lá no centro da Espanha, na região da Mancha, e eu mesmo traduzi e adaptei a minha versão de Don Quixote, né? No final do livro tem um capítulo só com a viagem, com fotos, com entrevistas cervantistas, com cervantistas de lá. Hoje, desde aquela época, eu colaboro com uma revista cervantista lá da Espanha, La Galatea, da cidade de Esquivias, que é uma dos maiores periódicos cervantistas do mundo, né? Então, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. Foi o livro que me fez querer amar ser escritor, né? Um livro engraçadíssimo, mas que toca em assuntos muito importantes da vida humana. Eu publiquei umas novas aventuras de Don Quixote, onde eu trago Don Quixote para os dias de hoje, para refletir sobre temas contemporâneos, né? Como desmatamento, como poluição, como as novas tecnologias, enfim, uma série
São 10 capítulos, 10 aventuras. O meu livro de poemas, as primeiras coisas que eu escrevi na vida foram poemas para as namoradinhas lá da adolescência. Eu brinco com os alunos que na época funcionava, né? Eu consegui várias namoradas com os meus poeminhas, reunidos não só esses mais românticos, mas praticamente a minha obra em verso completa está aqui, Manual Poético de Sobrevivência, um livro que venceu alguns prêmios bem importantes. A Mordaça é o meu best-seller, um livro juvenil que fala sobre a questão das novas tecnologias. O Desafio dos Sonhos, esse você tem, né, Lilian? Eu tenho esse, tenho esse aqui também, Manual Poético, tenho o Don Quixote também. O Desafio dos Sonhos são crônicas que eu publiquei na imprensa de Caxias do Sul, em vários jornais e revistas, que falam sobre trabalho, disciplina, estudo, arte, refletem sobre uma série de temas muito caros a mim e que eu acho que podem ajudar muitas pessoas. Meus contos subterrâneos são contos de terror psicológico, né? Aqueles terrores que a gente cria quase sempre dentro da nossa mente, que nem sempre eles existem fora, mas estando dentro já é o bastante para, né, às vezes, prejudicar muito a nossa vida. Que vem a frase, o medo vem de dentro. O medo vem de dentro. Esse livro é muito trabalhado em escolas também, né? Toca em alguns espinhos interessantes aí. Meu livro infantil, Bisbilhoteca, que eu escrevi para o meu filho, o Ícaro, ele não gostava de ler, e ele é um bruxinho numa escola de bruxaria que por não ler, por não conhecer os encantamentos, as palavras mágicas, é um fiasco como bruxo. Esse livro virou peça de teatro, também é um dos meus best-sellers, está na 7ª edição, tem umas ilustrações lindíssimas, né? E o que eu lancei mais recentemente é A Pedra do Mundo. É o meu primeiro romance, um romance com pano de fundo histórico, se passa aqui na Serra Gaúcha, no período Segunda Guerra Mundial, ali, quando proibiram de falar o italiano. Mas esse é só um pano de fundo. Ele tem uma questão espiritual, filosófica, muito profunda, que tem tocado muitas pessoas. Eu tenho tido um retorno muito legal dos leitores, falando assim que mudou a vida, mudou a maneira deles enxergar a vida, mudou a questão espiritual deles, isso me deixa muito feliz. E esse ano eu lanço um novo livro infantil, né? Agora acho que para julho, agosto, sai mais um livrinho infantil, é o primeiro lugar que eu estou falando isso aqui para ti, chama Borboletas, um trabalho antigo, que há tempo eu escrevi, mas que estava engavetado. Esse ano sai também pela editora Vitrola, a mesma editora que publicou A Pedra do Mundo, que faz um trabalho muito, muito bom mesmo. Então, para não perder o vício, né, Lilian, para não perder o vício da escrita, de mexer com os vários públicos, as várias faixas etárias, sempre levando reflexão e pensamento como uma forma de vida. É nisso que eu acredito. Com certeza. Willy, deixa uma dica então para as pessoas que estão nos assistindo, uma dica sobre os livros, como que esses livros podem nos auxiliar. O leitor só vai se tornar leitor para o resto da vida quando ele sentir prazer com a leitura. Eu lembro que quando eu era aluno lá no ensino médio, eu lia o que a professora disse que ia cair na prova, né? Se ia sair num trabalho, numa prova, eu ia lá, lia Machado, A Moreninha, José de Alencar, enfim, me saía bem na prova. Mas eu não era um leitor de ir para a biblioteca retirar livro porque eu quisesse. Quando eu descobri o Don Quixote, eu já tinha me formado no ensino médio, que eu peguei porque eu quis, eu comecei a amar a leitura. E aí não parei nunca mais. Tá? Então, o leitor precisa ter prazer com a leitura. Para que haja prazer, ele precisa haver identificação com a leitura. Né? Eu tenho que me identificar, me ver, de uma certa forma me espelhar naquele livro. Então, no momento que eu me identifico, eu sinto prazer, e no momento que eu sinto prazer, eu me torno leitor para sempre. E aí sim, podem acontecer mudanças fantásticas. Sempre de dentro para fora, né? Nunca ao contrário. A leitura vai mexer comigo lá dentro e depois eu começo a mudar o meu entorno. Então é nisso que eu acredito e eu acho que vale a pena tentar você aí de casa. Onde eles falam do estado de flow, né? Onde tu chega num prazer, exato, numa outra, como nem se sente, fosse né? Nem uma sente que está lendo aqui, parece que embalou, né? Pegou o morro abaixo e vai, né? É nisso que eu acredito. Para isso tem que haver prazer. Então tem que buscar livros contemporâneos, né? Claro, não vamos deixar os clássicos de fora, mas a gente sabe que os clássicos geralmente têm uma linguagem mais complexa, mais antiga, né? Então tem muita gente boa escrevendo hoje, tem a Lilian, tem eu, tem uma série de outros bons escritores, que você pode inclusive interagir, né? Perguntar, conversar, criticar também, por que não? E assim crescer, né? Crescer juntos. Muitas coisas sendo adaptadas para o cinema, sendo adaptadas para outras obras, né? Eu
como eu disse, tenho livros que foram adaptados para o teatro, para cinema, para artes visuais, até para música, poemas meus viraram música. Então isso é muito legal. Eu acho que atinge mais gente. E assim, que as pessoas não olhem só a capa, que as pessoas vão olhar o conteúdo, né? Porque hoje muito a capa, e não é só de livros que eu estou falando, né? De tudo. Fica muito no superficial, de eu vou olhar só uma capa. Não, gente, comecem também a olhar o conteúdo, a buscar, a interagir. Isso até as pessoas a gente pode falar, né, Willi? Quantas pessoas a gente vê que julgam as pessoas só pelo que elas veem, mas elas não buscam o conteúdo, então... A gente vive na era da imagem, né? A sociedade da imagem. Por um lado é bom, né, esteticamente é legal, mas por outro tem esse perigo da superficialidade, como você bem disse, né, de ser raso, de buscar coisas que não têm conteúdo, né, comprar o pacote de presente só pela embalagem, exatamente, né, só pela embalagem, sem nada dentro. Então cuidado, né, eu acho que como a Lilian bem falou, não se julga um livro pela capa, não se julga uma pessoa pela aparência, não se julga nada numa fração de segundos. É preciso mergulhar, olhar, e para isso é preciso de tempo, exatamente. Paciência, né, um olhar um pouquinho mais apurado e vontade de aprender. Então, gostaria de agradecer, Willi, por você estar aqui. Sabe a consideração, o carinho que eu tenho, eu fico até emocionada, porque o Willi participou do meu processo todo oncológico. Estava comigo aí desde o início, né, que a gente acabou, o resultado foi esse. E agradecer estar com a gente aqui no programa, falando de saúde mental, emocional. E, Willi, deixa umas palavras para as pessoas, então, que estão nos assistindo. Lilian, o prazer é todo meu, foi uma alegria fazer esse acompanhamento contigo, participar desse momento da tua história, ver a transformação que ele te causou e agora poder ver a transformação que está causando em outras pessoas, né? Realmente foi muito emocionante, a gente se emocionou várias vezes, né? Eu tive a honra de escrever, né, um texto para o livro, né, apresentando a Lilian também, e a Lilian é o tipo de aluna, o tipo de exemplo que só me faz querer continuar nesse caminho, né, continuar escrevendo, continuar ensinando, continuar compartilhando conhecimento e aprendendo também, né, com as obras dos outros. Então, a leitura me salvou, mudou a minha vida, há mais de 25 anos, me deu um outro rumo, né? E eu vejo isso acontecendo a cada dia, com alunos que eu falo, em instituições que eu visito. Então fica a dica. Essa dica eu dei para o meu filho, Lilian, quando ele era pequeno. A leitura vai te abrir portas. Uma pessoa que lê bastante está a milhas na frente de outras pessoas que não leem. Te dá vocabulário, te dá profundidade, te dá visão de mundo, visão do ser humano. Então não há contraindicações. Tá? Leiam muito e leiam bem, é a minha dica. Gratidão, Willi. Gratidão a todos que estavam com a gente nesse programa. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Leiam, gente, leiam. Quanto mais vocês leem, mais conhecimentos vocês têm e, como disse o Willi, mais poder para fazer escolhas assertivas. Fiquem com Deus.